sou a Paula Cá e hoje venho-vos falar das leituras do mês de Abril. Em Abril eu li 10 livros, li 4 livros em papel, li um e-book e ouvi 5 audiobooks e no total eu li 5.161 páginas. É verdade, em número de livros parecem poucos livrinhos para aquilo que eu costumo ler, mas em número de páginas foi um mês excelente. Foi um mês de leituras de 3 estrelas, de 4 estrelas e de 5 estrelas. É verdade, se houve leituras que não me entusiasmaram, houve leituras muito boas e leituras que eu adorei fazer. Vou então começar pelas leituras de 3 estrelas. A primeira leitura de 3 estrelas foi um audiobook. Clara and the Sun, de Kazuo Ishiguro, foi o primeiro livro que o autor escreveu depois de ter ganhado o Prémio Nobel da Literatura e não me convenceu por aí além, eu ia com grandes expectativas. Estamos a falar aqui de um amigo artificial, estamos a falar de inteligência artificial, não é de um robô que se parece com as pessoas. Temos aqui a história da Clara. A Clara é a nossa narradora, portanto nós vemos a vida pelos olhos desta robô e eu estava à espera assim de uma grande história. É verdade que a história vai muito lenta, mas não foi isso que me desanimou. Desanimou-me aqui uma parte da história que eu acho que ia ter assim um desenvolvimento interessante, pelo menos na minha perspectiva, e seria assim mais perto da distopia ou da ficção científica. Depois isso acabou por não se revelar, foi um caminho que depois que o autor escolheu não desenvolver e eu acho que foi isso que me desiludiu, mas eu acho que é uma história interessante, é uma história diferente, porque temos aqui a perspectiva de um amigo artificial. E é pelos olhos desta Clara que nós vemos o mundo e que vemos como os robôs podem ver o mundo, não é? Se são parecidos com os humanos, se não são. Essa parte foi interessante, mas cá está, confesso que o fim não me convenceu por aí além, não me deixou assim muito satisfeita, mas valeu por ser uma leitura conjunta. Li com o José e com outras pessoas também num grupo que o José criou no Instagram e foi muito interessante depois ver a discussão. Houve pessoas que gostaram mais, houve pessoas que gostaram menos. Foi curioso ver que quem não gosta de distopias achou este livro mais interessante do que eu, porque gosto de distopia e estava à espera de outra coisa, mas foi muito interessante fazer esta leitura conjunta. Outra leitura de 3 estrelas foi também um audiobook, The Minders, de John Marrs, o último livro do John Marrs, e eu fiquei muito desiludida porque este livro fala-nos muito do Alma Gêmea, do One, e fala-nos também do The Passengers, os passageiros, e é muito sempre a falar do mesmo. Não recomendo a quem não leu os outros dois que leia este livro, porque pode ter spoilers, porque passa a vida toda a falar de premissas dos outros dois livros, e eu gostei muito dos outros dois livros e achei que este não trouxe nada de novo, que estes Minders não traziam assim, não sei, nada de novo à história, e foi mais do mesmo e mais de almas gêmeas e mais dos passageiros, e na realidade não foi assim uma história que ficasse para a memória. Se querem que vos diga, eu já nem me lembro bem de algumas das personagens, por isso foi uma história que realmente não me marcou e que não foi propriamente assim uma história muito original, daquelas histórias originais que o John Marrs tem. Esta não foi nada original, até porque eu estava sempre a fazer referência aos outros dois livros, por isso não me conquistou. Passamos agora para as leituras de 4 estrelas. A primeira leitura de 4 estrelas que eu tenho aqui para vos mostrar tem em formato físico e é A Crónica dos Bons Malandros, de Mário Zambujal. Eu estava muito curiosa com este livro porque passou a série na RTP, série que ainda não vi, mas que quero ver, mas antes eu queria ler o livro, e o livro, o que é que eu tenho para vos dizer? É um livro pequenino, é um livro que entretém. Nós temos aqui a história de um assalto e temos aqui as várias personagens. E o que é que eu achei do livro? Eu gostei aqui da parte da explicação das personagens, da descrição das personagens, como é que era cada uma dessas personagens que vão fazer aquele assalto. E achei muito interessante, há aqui descrições muito cómicas, há aqui partes muito hilariantes. É um livro que é muito entretido, que entretém bastante, que é bastante hilariante em algumas partes, bastante cómico, assim, bastante sarcástico e irónico, mas depois achei que o final foi muito rápido, a parte do assalto foi toda muito rápida, ou seja, nós andamos-nos aqui a preparar para o assalto, andamos aqui a ver quem é que são os elementos que vão fazer parte deste assalto e depois é tudo super rápido, e por isso é que também só lhe dei as 4 estrelas, não são assim umas 4 estrelas assim gordas, que eu diga que são quase 5 estrelas, não, mas foi um livro que cumpriu o seu propósito, que era de entretenimento. Foi uma leitura também super rápida porque o livro é super pequeno, e agora tenho que ver a série que passou na RTP, tenho que ver no RTP Play a série. Estou curiosa para ver se a série tem um bocadinho mais de sumo, ou como é que eles esticaram, porque eu não sei se são 8 episódios, como é que eles esticaram para tantos episódios a historinha que nós temos aqui, não sei, estou muito curiosa, e também pelos atores
que participam. Depois tive curiosidade, antes não, mas depois tive curiosidade de ir ver quem é que eram os atores que encarnavam cada uma das personagens e estou bastante curiosa com a série. Outro livrinho de 4 estrelas, Later, de Stephen King, é o último livro, eu ouvi o audiobook. E conta-nos a história aqui de um rapaz que tem um dom, que não vos vou dizer qual é um dom que me fez lembrar uma personagem de um filme também que me marcou muito há muitos anos, lembrei-me bastantes vezes desse filme e eu acho que está assim muito relacionado, e não sei se o autor também pensou naquela personagem quando escreveu este livro, e este rapaz, como tem esse dom, vai ser utilizado, não é, para descobrir aí um criminoso que anda por aí a matar, então ele vai ser utilizado também para descobrir esse criminoso. Gostei da história. A história também é curta, o audiobook é bastante pequeno, gostei da história, gostei da maneira como está contada, gostei desta narradora aqui a contar esta história. O que eu achei foi que o narrador fala muitas vezes que tenho uma história para vos contar, esta história de terror, e depois achei que terror na realidade não havia muito, e por isso é que só lhe dei as 4 estrelas e não dei 5, gostei da história realmente, gostei da personagem, é verdade que me levou para aquele filme e para aquela personagem do filme, mas acho que até faz todo o sentido, e até gostei do desenvolvimento desta personagem e da maneira como ele tinha este dom e como explorava este dom e para que é que servia este dom que ele tinha, mas não sei, estar sempre a apregoar que terror, 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 e depois não se vê assim grandes coisas assim de terror. Há ali umas cenas um bocadinho mais terroríficas, mas achei que terror, terror na realidade não tinha muito, por isso acabou por se ficar pelas 4 estrelas. Outro livrinho de 4 estrelas eu li em e-book, Cira de Maria Dueñas. Temos aqui o regresso da Cira, não é? Passados tantos anos da primeira parte, El Tiempo entre Costuras, ou Tempo entre Costuras. Eu já tinha lido o livro, li o livro El Tiempo entre Costuras antes da série. Eu já vivia em Espanha, eu acho que a série passou em 2013, eu vivia em Espanha há pouco tempo, vi que ia passar essa série na televisão espanhola, na TV1, e resolvi ler o livro. E gostei muito do El Tiempo entre Costuras, então eu ia com expectativas, mas não ia com expectativas muito altas, até porque eu não sou fã de prequelas e de sequelas, especialmente quando já passaram muitos anos, e eu acho que os autores escrevem estas prequelas ou estas sequelas porque não têm mais imaginação, já não sabem o que é que vão descrever, e então resolvem explorar uma história que já deu muito que falar no passado. Então o que é que eu tenho para dizer sobre esta Cira? Temos a continuação imediatamente a seguir ao El Tiempo entre Costuras, portanto a Cira acaba numa fase da sua vida e aqui continuamos com essa Cira. A ação eu acho que decorre durante 1 ano e tal ou 2 anos, portanto não é assim durante muito tempo. Temos vários cenários, várias cidades por onde passa a Cira, e temos por aqui grandes aventuras assim de espionagem. Eu acho que algumas são demasiado fantasiosas, e acho que a autora resolveu esticar-se aqui um bocado em algumas aventuras da Cira. E eu gostei do livro, mas essas aventuras confesso que achei demasiado inverossímeis. Nós não conseguimos acreditar que aquilo pudesse acontecer na realidade, ou pelo menos eu não consegui acreditar que certas coisas que aconteceram à Cira pudessem acontecer na realidade, especialmente com figuras públicas que realmente existiram. E por isso não me conquistou por completo. É grandito, na versão física ele tem 600 e tal páginas, ainda é um livro grande, mas foi realmente um entretenimento e gostei de voltar a esta Cira, mas cá está, eu acho que houve acontecimentos que se calhar não deveriam ter acontecido, que a autora tomou por aqui alguns caminhos que não me agradaram muito, então são umas 4 estrelas, não assim, mas grandes estrelas, assim quase a roçar o 5, não, mas são umas 4 estrelas porque foi entretido, porque gostei de regressar à Cira, porque me lembrei muito do El Tiempo entre Costuras, lembro-me muito da série, lembro-me muito da cara da protagonista, da atriz que fez de Cira na série, e então gostei por isso, mas não posso dizer que tenha sido assim uma leitura que me arrebatou, nem posso dizer que estivesse à espera que este livro fosse tão bom ou melhor ainda do que o El Tiempo entre Costuras. O último livrinho de 4 estrelas do mês de abril foi Oh meu Deus, eu ouvi em audiobook, não vou pronunciar o nome do senhor, foi o mesmo autor que escreveu Sapiens. Eu adorei ouvir o audiobook do Sapiens. Aqui, não sei, senti-me muito perdida neste audiobook, senti que havia informações interessantes, havia também muitas informações que já tinham aparecido no Sapiens, outras que ele proporcionou em relação ao futuro, às vezes estava um bocado perdida e já não sabia muito bem onde é que andava, não sei, senti que não havia aqui assim um fio condutor. Se me perguntarem e se me pedirem, por exemplo, a fazer um resumo da história, eu já não sou capaz de contar grandes coisas, sei que tem relação com o Sapiens, sei que tem relação também com o futuro, e como nós vamos viver este futuro, e achei interessante algumas das informações que ele passou aqui.
É um audiobook também muito entretido, que se ouve muito bem, e também por isso é que eu também lhe dou se calhar as 4 estrelas e não dou as 3, porque na altura foi muito entretido, apesar de eu não me lembrar já de algumas coisas, mas retive por aqui algumas informações e gostei de ouvir este audiobook. É sempre bom quando vou conduzir e vou entretida a ouvir um audiobook, e quando tenho sempre vontade de ouvir mais, e por isso é que eu também lhe dou as 4 estrelas, apesar de ter gostado muito mais do Sapiens. Para mim o Sapiens foi um livro muito mais interessante do que este Homo Deus. E começamos então com os livrinhos de 5 estrelas. O primeiro livro de 5 estrelas que eu tenho aqui para vos mostrar é a biografia de Salazar, esta biografia política. Temos aqui pouco da vida íntima do Salazar, temos mais da parte do Salazar enquanto ditador, enquanto político. Gostei muito de ficar a conhecer alguns pormenores que eu não conhecia. Na altura fiquei triste por ter visto que isto tinha sido escrito por um português, mas depois tinha sido escrito em inglês e tinha sido traduzido. Pensei que pudesse refletir muito a sociedade americana para a qual o livro foi escrito, mas na realidade gostei muito desta biografia. Tinha pensado lê-la por capítulos, ler aos poucos, intercalar com outras leituras, e não fui capaz de o fazer. A única coisa foi que parei um bocadinho para ler a Crónica dos Bons Malandros, mas depois regressei rapidamente à biografia do Salazar. Gostei mesmo muito de ler. É uma biografia que se lê muito bem, que não é, não sei, não é muito exaustiva, não é cansativa, não é daqueles livros de não ficção que nós ficamos muito cansados quando os estamos a ler. Gostei bastante, acho que se lê muito bem, apesar de ter imensas páginas, acho que se lê muito bem, e realmente gostei de ficar a conhecer Salazar, não é? Como o nosso ditador era tão diferente do Hitler ou do Stalin, como era uma ditadura tão diferente das outras ditaduras da Europa, realmente essas comparações também aparecem aqui, e eu gostei mesmo muito de ler esta biografia, e foi dos últimos livros a chegar à estante e foi dos primeiros a ser lidos, porque realmente eu estava mesmo muito curiosa, e ainda bem que o li. E agora há de ir ali para a minha estante, não é, para a parte dos livros de não ficção, e realmente é um livro importante de não ficção, e ainda bem que o tenho aqui na minha biblioteca. De 5 estrelas, ouvi também o audiobook The Looming Tower. The Looming Tower conta a história da Al-Qaeda desde que surgiu até aos ataques do 11 de setembro. E é muito interessante, foi um audiobook muito interessante de não ficção. Adorei ficar a conhecer mais sobre a Al-Qaeda, porque eu sabia algumas informações, mas não sabia, por exemplo, como é que tinha surgido, como é que aparecia o Bin Laden aqui dentro da estrutura da Al-Qaeda. Eu gostei muito. Ouvi também este audiobook porque estava curiosa com a série da Amazon Prime Video The Looming Tower. Estou agora neste momento a ver a série, estou a gostar muito. É muito interessante ver também o papel da CIA e o papel do FBI, não é? Como é que um e outro não se articulavam, como é que os dados não passavam, como é que permitiram, não é, estas duas agências, como é que permitiram, entre aspas, que houvesse ataques no dia 11 de setembro, não é? Como é que aqueles ataques aconteceram, como é que eles não conseguiram prevenir, não é, ou evitar aqueles ataques. Estou a gostar muito da série e gostei muito do audiobook. O narrador também fez muito pelo audiobook. Não foi um audiobook nada cansativo, nem nada chato de ouvir. Foi muito interessante enquanto conduzia, enquanto fazia tarefas domésticas, ouvir este audiobook. Eu gostei mesmo muito. É um audiobook também que tem uma grande classificação, ou o livro tem uma grande classificação também no Goodreads, porque eu acho que é um livro que agrada a quem gosta desta parte da história e a quem quer saber mais sobre a Al-Qaeda e sobre o antes do 11 de setembro, o que é que aconteceu antes, não é, que ataques é que já tinham sido desenvolvidos antes, como é que eles tinham preparado para aqueles ataques. Portanto, eu gostei mesmo muito deste audiobook, e como eu adoro livros de não ficção, e especialmente sobre conflitos bélicos ou sobre terroristas, eu tinha que lhe dar as 5 estrelas. Outro livrinho de 5 estrelas, também para participar no projeto da Ana Lopes en Abril Leemos em Espanhol, tal como a Cira. Desta vez tenho aqui um clássico, daqueles clássicos com C grande de clássico, que já estava na minha estante há pelo menos 20 anos, e estou-vos a falar de Don Quixote de la Mancha. O que é que eu posso dizer sobre este livro? Esteve aqui imenso tempo. É um livro gigantesco em todos os aspectos. Tem imensas páginas, tem imensas aventuras e peripécias deste cavaleiro andante, deste Dom Quixote cavaleiro andante, e do seu escudeiro Sancho Panza e da sua Dulcinea, não é? Da sua amada, e isto é delicioso. Eu achei este livro delicioso. É de uma ironia, de um sarcasmo brutais. Eu adorei o humor que está aqui, adorei a maneira
maneira como Miguel de Cervantes conta esta história, como se ele não tivesse nada a ver com isso. Ele soube desta história porque leu, porque outras pessoas escreveram sobre este cavaleiro andante, e isto está escrito de uma maneira magistral. É engraçado, especialmente na primeira parte, porque isto tem duas partes, e a primeira parte foi escrita há alguns anos antes da segunda, e é interessante ver na primeira parte como o vocabulário em espanhol até acaba por ser mais parecido do que o léxico português. Por exemplo, eles dizem muito mas em vez de pero. Na segunda parte já vai aparecendo pero, mas na primeira parte vê-se muito mas, vê-se muito palavras parecidas com o português que depois com a evolução se tornaram diferentes, ou a maneira como eram escritas. Por exemplo, ele diz fermosa e depois passou a ser hermosa, e era mais parecido com o nosso Formosa, e eu gostei muito também dessa parte dos idiomas, porque como vocês sabem, não é? Eu vivo aqui em Espanha, dou aulas de português como língua estrangeira, e então eu gosto muito de tudo o que tem a ver com idiomas, e às vezes quando explicamos aos alunos que as palavras vêm do latim, que a origem é a mesma, mas depois sofreram evoluções, e no português evoluíram de uma maneira e no espanhol evoluíram de outra, e então aqui vê-se que a evolução ainda está muito próxima um idioma do outro, ou uma língua da outra, e depois é que essa evolução com o tempo se foi tornando mais distante, e as palavras se foram tornando diferentes, e realmente nós vimos isso na primeira parte e na segunda parte. Portanto, essa parte para mim também foi muito interessante, ver como o idioma se aproxima mais do português na primeira parte e menos na segunda parte. Eu gostei muito dessa parte lexical. E só vos posso dizer que o Dom Quixote é aquela personagem completamente louca, que tem aqui lutas com moinhos e lutas com rebanhos. Isto é uma coisa engraçadíssima, como ele luta com qualquer coisa é um inimigo e ele tem que lutar, e depois vai com o seu Sancho Panza, e nós pensamos assim, mas supostamente o Sancho Panza era assim a pessoa lúcida da história. Será que era? Será que não era? Quem é que é mais lúcido? Quem é que é mais louco? É um livro delicioso, ainda bem que o li, e não sei como é que ele estava há tanto tempo na minha estante para ler, ou se calhar sei, porque é daqueles livros que nós temos que estar preparados para o ler, que não pode ser lido assim só porque estou aborrecida e vou ler uma coisa qualquer, não. Quando estamos aborrecidos lemos leituras mais levezinhas. Isto é um livro que dá que pensar, e só vos posso dizer que foi uma leitura excelente e deliciosa, e ainda bem que eu li este clássico, e ainda bem que aproveitei o projeto da Ana Lopes para finalmente lhe pegar e para finalmente o ler. E para terminar, outra leitura que não foi fácil, mas que se tornou uma leitura deliciosa, que se tornou também um grande clássico, um livro que eu já queria ler há muito tempo, mas que não estava preparada para o ler, e agora compreendo que não estava antes, mas agora sim, e agora sim deliciei-me com esta história. Estou a falar de The Grapes of Wrath, de John Steinbeck, As Vinhas da Ira. E o que é que eu tenho a dizer sobre este livro? Não foi fácil. O livro tem aqui partes descritivas e tem partes de diálogos. Seguimos aqui uma família que sai da Oklahoma em direção à Califórnia nos anos da Grande Depressão, portanto nos anos 30, depois da queda da Bolsa de Wall Street. Muita miséria, muita desgraça está neste livro. Eu não sou nada fã da Grande Depressão, eu adoro os anos 20, depois gosto da parte das guerras, da Guerra Civil Espanhola, da Segunda Guerra Mundial, mas não gosto nada dos anos que estão aí entre uma coisa e outra, porque sei que são anos de grande tragédia, de grande miséria, mas mesmo miséria, de pessoas a passarem fome, de pessoas a morrer. E eu andava sempre a adiar a leitura deste livro por isso, porque eu pensava assim, eu não quero ler um livro que seja só de desgraças, não quero. E realmente há aqui muita desgraça. E foi uma leitura complicada pelas desgraças que vão acontecendo, e também porque os diálogos são escritos no inglês em que eles falam, ou seja, não é aquele inglês correto que eu estou habituada a ler. E algumas palavras ao princípio faziam muita confusão, mas como dizia Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se, e para o final os diálogos já fluíam melhor, porque eu já sabia mais ou menos as terminações das palavras, e já sabia mais ou menos, eles também não é que utilizem assim muito léxico, mas ao princípio foi complicado entrar um bocado na história, foi complicado lidar com estas tragédias todas, com esta viagem que eles fazem de Oklahoma até à Califórnia, com as condições que eles encontram na Califórnia. É um livro duro, é duro, realmente. Não, eu já estava à espera que fosse duro, não sei se estava à espera que fosse tão duro. Encontramos aqui esta família que se tenta manter unida, apesar de tudo aquilo que lhes vai acontecendo, mas acabou por me surpreender, porque eu não estava à espera que este livro me transmitisse um pensamento positivo, e isto realmente fez-me pensar, como eles dizem em inglês, every cloud has a silver lining, e realmente tudo tem um lado positivo.
e eu consegui ver lados positivos aqui dentro desta história, dentro destas desgraças, eu consegui sempre ver algo positivo, e eu acho que o autor também nos tenta transmitir isso. Pelo menos foi a imagem com que eu fiquei do livro, foi que apesar de tudo aquilo que vai acontecendo a esta família e às pessoas com quem eles se cruzam, que há que manter sempre a esperança e há que tentar sempre acreditar num mundo melhor e sempre acreditar que vamos conseguir superar todas as dificuldades. E por isso este livro, apesar de todas as dificuldades também que eu tive para o conseguir terminar, para o conseguir ler, não conseguia ler muitas páginas de seguida, foi realmente uma leitura complexa, mas é um livro que me vai marcar. Este final é completamente marcante, é estranho, mas é completamente marcante. Vai ser um final que eu nunca mais me vou esquecer, porque foi um final que eu não estava nada à espera que acontecesse. E só vos posso dizer que realmente é um grande livro e que não é para toda a gente, não é. Não é um livro para toda a gente, também não é um livro que se leia em todos os momentos da vida, cá está, não é uma leitura daquelas levezinhas e bonitinhas e cor-de-rosa, não é, mas realmente tornou-se um livro importante na minha vida, um livro que me transmite, como já vos disse, uma mensagem positiva e ao qual eu vou gostar de regressar no futuro. Também o quis ler porque eu tinha ouvido o The Four Winds da Kristin Hannah, um livro também passado durante esta época, e esse livro não me conquistou no total por tudo aquilo que eu já disse quando falei do livro, mas este sim tem uma mensagem diferente. Apesar de ser passado na mesma época, eu acho que me transmite coisas diferentes, é um clássico, é realmente um livro que eu se calhar já deveria ter lido, ou talvez não, porque se calhar noutras alturas da vida eu se calhar não teria tido maturidade para ler este livro, mas foi realmente um livro que me marcou e que me vai marcar para a vida. E foram estas as minhas leituras do mês de Abril. Digam-me nos comentários se já leram algum dos livros, se não leram, se têm interesse em ler algum deles. Digam-me também se o vosso mês de Abril foi recheado de boas leituras, se leram muitos livrinhos, se leram poucos. Por aquilo que eu vi no Instagram, houve pessoas também que leram poucos livrinhos este mês, não sei, para mim Abril foi assim um mês um bocadinho estranho em termos de leituras. Também vi poucas séries e poucos filmes, que depois hei de falar sobre isso noutro vídeo. Não sei, foi um mês muito estranho. Não estava assim muito motivada, apesar de eu ter lido muitas páginas, porque até eu li livros muito grandes, li calhamaços, mas no geral sim, posso dizer que até foi um bom mês e estas leituras de 5 estrelas realmente foram leituras muito marcantes, leituras que me deliciaram e só por isso foi um mês realmente muito bom. Deixem um like no vídeo e subscrevam o meu canal, já passei dos 500 subscritores e estou muito contente. Em breve será o aniversário do meu canal e este mês realmente é um mês de grandes alegrias e espero que também seja de grandes leituras. E eu vou me despedir, um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!